Oi, tudo bem? Nesta aula, resolveremos mais um exercício relacionado a capacitores. Desta vez, além de calcular a capacitância equivalente, calcularemos a carga e a tensão em cada capacitor, certo? Para resolver este exercício aqui, teremos que determinar a tensão elétrica em cada capacitor no circuito abaixo. Já analisando aqui para você, a tensão que está nesse capacitor de 40 é a mesma que está no capacitor de 20. Então, chamei ela de V3 aqui. Okay? Por quê? Porque eles estão em paralelo. Aí eu vou ter, neste circuito, essa tensão V3, a tensão V2 aqui no capacitor de 30 e uma tensão V1. Ok? Para resolver e encontrar estas tensões, inicialmente precisaremos calcular a capacitância equivalente do sistema. Então, resolvendo inicialmente estes dois capacitores aqui que estão em quê? Em paralelo. Se eles estão em paralelo, a capacitância equivalente deles dois, que eu vou chamar de capacitância equivalente 1, vai ser simplesmente a soma. Capacitores em paralelo, a capacitância equivalente é simplesmente a soma. Então, eu terei 40 mais 20. Então, seria 60 milifarad. Redesenhando o circuito aqui só para a gente poder visualizar melhor. Depois de encontrar a capacitância equivalente destes dois capacitores, que deu 60 milifarad, redesenhei o circuito aqui abaixo para a gente poder visualizar melhor. Aqui terei a tensão V1, aqui a tensão V2 no capacitor de 30 e aqui continua sendo V3, certo? Esta tensão daqui para aqui, se você analisar, você vai ver que é a mesma daqui para cá, ok? Só juntei esses dois capacitores em um só. Então, continuando resolvendo aqui, eu pretendo achar a capacitância equivalente para depois achar a carga total e, consequentemente, poder encontrar essas tensões. Esses capacitores aqui estão em quê? Em série. Por que em série? Aquela mesma história que eu já falei em outras aulas, ok? Se eu tivesse uma corrente imaginária aqui, passando por aqui, a corrente que passasse por esse capacitor de 20 teria que passar necessariamente por quem? Pelo capacitor de 30. E a mesma corrente passaria por onde? Por esse capacitor de 60. Ok? Outra forma de ver que está em série é como a gente já comentou. Se eu começo esse capacitor aqui, o final dele aqui, o final de um capacitor estaria no começo de outro. Ou seja, ligado com o começo de outro. Então está em série. O final deste está o começo deste aqui de baixo. Em série novamente. Enfim, daqui voltaria para a fonte. Então essas duas formas da gente analisar que eles têm a mesma, que eles estão em série, né? E se eles estão em série, uma propriedade que a gente viu que vai ser importante para esse exercício foi a seguinte. A gente viu isso na aula de capacitância equivalente, ok? Então veja, a gente viu que a carga nesse capacitor, tanto como nesse ou nesse, como eles estão em série, eles serão carregados por uma mesma carga Q, ok? Que será igual também à carga total armazenada nesses capacitores. Como é que eu calculo então essa carga total? Eu pego a tensão total vezes a capacitância equivalente total do circuito. Mas só que eu ainda tenho o quê? 3 capacitores. Preciso resolver esses 3 capacitores em um apenas, certo? Como é que eu faço isso? Então, resolvendo aqui, como eles estão em série, eu vou usar a fórmula geral. 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre o capacitor de 20 mais 1 sobre o capacitor de 30 mais 1 sobre o capacitor de 60. Esta fórmula aqui, a gente viu ela detalhadamente na aula de capacitância equivalente. Tudo bem? Então, resolvendo o circuito aqui para achar a capacitância equivalente, passando a capacitância para um lado e os demais para o outro ali, eu vou ter o seguinte. A capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. 10 milifarad. Ok? Então, o resultante desses 3 capacitores, aplicando a fórmula geral, certo? Capacitores em série, deu quanto? 10
milifarad. Então, ó, eu teria agora condições de calcular a carga total, já que eu tenho apenas uma tensão, uma DDP, e apenas um capacitor equivalente total, ok? Então, qual vai ser a carga aqui acumulada no capacitor equivalente total? Lembrando, pelo argumento que a gente conversou aqui, esta carga será igual à carga neste e neste capacitor. Então, ó, a carga total vai ser igual a Q é igual a CV. C, capacitância, V, tensão. Quem é a tensão? 30 volts. Quem é a capacitância? 10 milifarad. Resolvendo essa conta aqui, ó, lembrando que mili é 10 a menos 3, esta conta aqui dará 0,3 coulomb, ok? Então encontramos a carga total, que é a carga no capacitor de 20, que é também a carga no capacitor de 30, ok? E consequentemente no capacitor resultante do capacitor 40 e 20 que a gente pegou e resolveu em paralelo. Então, ó, se eu tenho agora a carga neste capacitor e neste, eu posso achar a tensão em ambos, né? Tanto também como neste aqui. Então veja, se eu quiser a tensão neste capacitor, vou usar novamente a formulinha, que é igual a CV. Mas eu quero quem? V desta vez. Então V vai ser igual a Q sobre C. Carga sobre capacitância. No caso do capacitor de 20, eu teria o que? Eu teria 0,3 coulomb, certo? Sobre 20 vezes 10 a menos 3 farad. Então, resolvendo esta continha aqui, ó, eu vou encontrar que a tensão, a DDP, no capacitor de 20 milifarads vai ser igual a 15 volts. Analogamente, fazendo o mesmo cálculo, ok? Para o capacitor de 30 milifarad, qual é a carga que está nele? 0,3. Qual é a capacitância do capacitor? 30 vezes 10 a menos 3. Por que disso novamente? Se você observar aqui, ó, como estão em série, a carga total que a gente calculou vai ser igual à carga dos capacitores em série, ok? Este resultado aqui vai dar 10 volts, ok? Então eu tenho uma tensão aqui de 15 volts e eu tenho uma tensão aqui de 10 volts. Então eu encontrei a tensão em cima do capacitor de 20 milifarads e encontrei a tensão no capacitor de 10 milifarad. Aqui, ó, usando lei das malhas, ó, não preciso nem fazer mais um cálculo difícil para achar a tensão no capacitor de 40 em paralelo com 20, né? Já que a tensão será a mesma, que será a mesma desses dois pontos aqui, ok? Se eu tenho uma tensão sendo gerada aqui, ó, de 30 volts, lei das malhas de Kirchhoff, a tensão gerada numa malha terá que ser o quê? Consumida, certo? Ou seja, as elevações de tensões tem que ser igual às quedas. Então, eu elevei a tensão aqui, 30 volts. Aqui tive uma queda de 15, certo? 30 menos 15 sobrou 15 volts. Aqui tive outra queda, de quanto? De 10. Eu tinha 15 volts ainda da fonte. Menos 10 sobrou 5 volts. Então, esses 5 volts tem que ser consumido aonde? Nos terminais deste capacitor equivalente aqui de 60 milifarad. Então, aqui teria 5 volts, ok? Novamente, observando o circuito aqui em cima, a tensão aqui, se você se lembrar, é a tensão aqui. Então, encontrei a tensão, a DDP, ou diferença de potencial, em cima de todos os capacitores. Ok? Então, uma observação importante neste exercício foi você lembrar que, quando eu tenho capacitores em série, ok? Vou pregar um capacitor equivalente, tudo bem, como a gente viu, mas depois que eu pegar esse capacitor equivalente e calcular a carga desse capacitor equivalente, esta carga total que eu calculei vai ser igual à carga dos capacitores em série que originou esse equivalente. Ou seja, capacitores em série têm a mesma carga e o equivalente dele também terá a mesma carga.